Pois é, olha, pela primeira vez após a pandemia, o Foro de São Paulo, que é aquele grupo de políticos de esquerda, volta a se reunir presencialmente. O encontro começa nesta quinta-feira, vai até domingo aqui em Brasília. O grupo reúne diversos partidos de esquerda da América Latina, do Caribe. Além do presidente Lula, já estão confirmados representantes de vários países, como Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile. Os seminários vão discutir a integração regional, os desafios dos governos de esquerda e também progressistas. Para debater os impactos do Foro de São Paulo para a política, o CNN Dois Lados conversa agora com os deputados federais Caroline de Toni, do PL, e Tadeu Venere, do PT. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia. Eu vou começar falando com a deputada Caroline de Toni. Gostaria que a senhora fizesse, então, a sua avaliação sobre esta reunião. Como um ambiente de diálogo, ali não é uma simples troca de ideia ou a senhora vê alguma finalidade até criminosa em se ter uma agremiação do tipo? Bom dia, Basília, bom dia, Tadeu, bom dia a todos os telespectadores. Então, nós vemos com muita ressalva, né, este encontro, porque o Foro de São Paulo é uma organização internacional criada em 1990 por Lula e Fidel Castro, com o objetivo de realmente fortalecer o movimento de esquerda, né, socialista em toda a América Latina e criar uma grande frente dos governos socialistas contra a política ocidental e contra os Estados Unidos, né? Ao longo de 20 anos do movimento, agora nós estamos chegando em 33 anos de aniversário da existência do Foro de São Paulo, 16 países da América Latina já chegaram ao poder, mostrando realmente a eficácia desses encontros. De minha parte, considero que é um movimento não só ilegal, segundo as leis brasileiras, porque se a gente for considerar, né, são mais de 123 partidos, 27 países e também até grupos de narcotraficantes que integram o Foro de São Paulo, como as Farc e o MIR chileno. Isso em próprias declarações das Farc, falando aí de que eles, graças ao Foro de São Paulo, renasceu a esperança socialista em todo o continente. Mas, segundo as leis brasileiras, se a gente for ver o artigo 17 da Constituição Federal, ele considera que todo partido político tem um caráter nacional e não pode estar subordinado e nem receber recursos de entidade ou governo estrangeiro. E isso também vai ser consolidado, né, na lei dos partidos políticos, no artigo 28, onde diz que deve sofrer o cancelamento de registro o partido político que estiver subordinado à entidade estrangeira. Então, o PT, por ter sido um dos fundadores do movimento, deveria ser, na verdade, cancelado seu registro, porque, querendo ou não, toda a política da América Latina, inclusive de outros países e a brasileira, elas são influenciadas diretamente por essas reuniões, pelas atas do Foro de São Paulo, e inclusive o Lula, por ocasião dos 15 anos de aniversário do Foro de São Paulo, declarou explicitamente que, graças à existência do Foro de São Paulo, foi que era possível reunir as grandes lideranças de esquerda, os presidentes, sem que parecesse interferência política. Ou seja, ele já estava vendo claramente essa intenção de que o movimento interferia na política dos países, sim, mas que camufladamente o movimento fazia com que não parecesse isso. Vou passar a palavra agora para o outro lado. Eu gostaria de saber do senhor deputado Tadeu Venere, muito bom dia também, se o Brasil tem o que temer, se preocupar em função desta reunião do Foro de São Paulo, que não é a primeira vez que acontece, vai ser retomada agora pós-pandemia. Tem o que se preocupar ou se houver aí um tipo de lenda urbana, como se o grupo tivesse até mais peso do que realmente detém? Bom dia, Basília, bom dia, Carol, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Eu vejo o Foro de São Paulo, que está na sua 26ª edição, que criado já a partir de 1990, como uma forma de troca de experiência e de integração. Aliás, esse tema está hoje como o principal tema do Foro de São Paulo, integração regional para o desenvolvimento da América Latina e Caribe. O Foro de São Paulo, como tantas entidades que existem, é uma entidade que busca fazer a troca de experiências, busca fazer com que nós tenhamos, e é bom lembrar, nós temos um contraponto, esse foi o motivo do Foro de São Paulo, um contraponto ao neoliberalismo que tomou conta da América Latina, no mundo todo, mas tomou conta da América Latina, após um ciclo de ditaduras que aconteceu desde 1964, inaugurado no Brasil em 64, e que termina, o último em 1990 com Pinochet, com resultados na economia e nos movimentos sociais que integram o foro,
com resultados desastrosos, né? Nós somos um continente que tem uma desigualdade social brutal. Nós tivemos, nesse período todo, políticas, principalmente as políticas neoliberais, que fizeram uma onda de privatizações com resultados, muitas vezes, bastante controversos para nós e para a política toda ela regional. Há uma afirmação que é feita que o foro tem um caráter, inclusive, de trazer as Farc, por exemplo. As Farc foram barradas, talvez não tenha conhecimento, a Carol não tenha conhecimento, mas as Farc foram barradas no Foro de São Paulo, está lá nos foro. As Farc hoje fazem parte do governo da Colômbia. Eu acho que o mundo evolui, a situação evolui e não há nenhum tipo de menção, em nenhum momento, a qualquer alteração da ordem constitucional. O que nós temos e eu acredito que essa é a pluralidade da democracia, o que nós temos são opiniões diferentes e que, claro, tem um espaço, assim como tem outros foros também, a extrema-direita tem feito isso, a direita tem feito isso, faz isso, recentemente fez isso fora do Brasil. Eu acho que é legítimo, né? E o Foro de São Paulo é bem-vindo no momento em que nós buscamos reconstruir todo o processo na América Latina. Então, não me parece que haja toda essa polêmica e esse, entre aspas, né, esse medo que a extrema-esquerda tome conta do país, porque, na verdade, o que se faz é um debate a respeito de integração da América Latina. A gente lembra também que a própria Constituição Federal, a Constituição brasileira, resguarda o direito da agremiação política, o direito da reunião, né, de grupos, desde que não seja por razões escusas. Eu gostaria de perguntar aos senhores se a reunião do Foro de São Paulo também pode servir para que o grupo faça um tipo de autocrítica, faça uma reflexão sobre o que tem dado errado em governos de esquerda, como também aprovar um tipo de moção de repúdio às violações aos direitos humanos pela Nicarágua e Daniel Ortega. Qual a sua avaliação, deputada Caroline de Toni? Dá para pensar em autocrítica do Foro de São Paulo? Olha, eu acredito que essa autocrítica está faltando muito ao governo Lula, porque ele foi retirado do ar, inclusive postagens que a gente vinculava esse apoio dele à Nicarágua. E uma vez reeleito, o Lula não fez nenhuma moção de repúdio às violações dos direitos humanos do país. Ao contrário, tanto na Nicarágua quanto em Cuba, que são processos avançados, né, de socialismo, a gente vê cada vez mais violações dos direitos humanos e mais. Uma das estratégias da esquerda que está acontecendo atualmente no Brasil é calar a oposição, calar os discursos divergentes, utilizando inclusive a força judiciária para isso, porque o aparelhamento do Estado, o aparelhamento das forças jurídicas, a mistura do público com o privado é uma das características desse movimento. E eu quero só rebater o que o deputado Tadeu comentou, porque uma das formas em que a gente vê a nítida atuação do Foro de São Paulo no Brasil ao longo das décadas é justamente esse apadrinhamento por meio do sucesso econômico brasileiro que tem sido utilizado para financiar modelos falidos da América Latina, onde o estado do socialismo e comunismo está mais avançado. Então, por exemplo, assim, quando foi criados os Mais Médicos, na época do governo Lula, eu recolhi depoimentos pessoais de médicos, logo depois que acabou no governo Bolsonaro, médicos cubanos que ficaram no Brasil quando deu a transição, eles falavam que mais de 85% do salário ia para o governo cubano, ou seja, era para financiar a ditadura cubana. Da mesma forma, quando a gente vai ver, por exemplo, que Evo Morales, em 2006, ele estatizou 2 refinarias da Petrobras no país, em vez de ter uma retaliação do Brasil, ao contrário, 2 anos depois, Lula vai lá e dá um financiamento de 300 milhões de dólares para o seu governo. Da mesma forma, aquilo que eu falei da vinculação com as Farc, em 2005, quando um dos líderes das Farc foi preso numa ação da Polícia Federal e da Interpol, por sendo acusado na Colômbia por diversos crimes como sequestro, homicídio e contrabando de armas, em vez de o governo brasileiro extraditar a pedido do governo colombiano, ele foi considerado um refugiado político no Brasil. E mais, alguns meses depois, a pedido da então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, a sua esposa foi nomeada no Ministério da Pesca.
E sem falar da questão do Paraguai, da Itaipu, que a própria senadora Gleisi Hoffmann, na época, ela pediu para triplicar a taxa anual do Brasil ao Paraguai, saltando de 120 milhões para 300 milhões de dólares para irrigar com dinheiro brasileiro os sistemas ali amigos do Foro de São Paulo. Então, o BNDES, inclusive, esse é um dos problemas do governo de esquerda, esse patrimonialismo, que é a mistura de considerar, em vez do público ser considerado dinheiro público, quando o PT entra no poder, o Lula pode ver como ele trata o dinheiro nas viagens internacionais, ele gasta dinheiro como se não houvesse amanhã em itens de luxo, né, para si e para toda a sua comitiva. Ele também trata o dinheiro do BNDES como se fosse um dinheiro do partido que ele dá para os partidos amigos dos países da América Latina, fundo perdido, como os empréstimos de Cuba, financiados com charutos, e tudo isso desconsiderando o respeito ao povo brasileiro e à democracia brasileira. Olha, a gente está aí ouvindo a deputada Ditone, fez o dever de casa, anotou aí ponto a ponto de algumas críticas à gestão Lula, à gestão de países comandados por governos de esquerda. Agora é a sua segunda e última resposta também, deputado Tadeu Venere. Estão fazendo do Foro de São Paulo um bicho-papão? Ou o senhor acha que também é oportunidade para que a esquerda faça uma autocrítica e possa condenar violações a direitos humanos de países como a Nicarágua? Brasília, primeiro, com relação à Nicarágua, o Lula já falou que pretende conversar aqui, com o presidente da Nicarágua sobre uma situação muito específica, que ele teve um diálogo agora com o Papa Francisco recentemente, a respeito de violações na Nicarágua, que diz respeito especificamente à Igreja Católica. Com as outras considerações, eu não vou entrar nesse debate, porque eu acho que não é esse o centro do debate. Nós não estamos debatendo o governo Lula, estamos debatendo o Foro de São Paulo. Eu sei que a oposição tem uma certa angústia para debater o governo Lula, até porque ele está dando certo. E às vezes as coisas... Eu fiquei na oposição há muito tempo e eu conheço bastante, deputado, a sua região também, Chapecó, a senhora é advogada. A senhora sabe que não há nada irregular, não há nada contraditório em se reunirem as pessoas. A Constituição prevê isso. O presidente Lula tem todo o direito de fazer. Agora, eu gostaria só de fazer uma ponderação, Basília. Há um dramaturgo italiano, que muitos aqui conhecem, Luigi Pirandello, que em 1936 ganhou o Prêmio Nobel. Aliás, entregou essa medalha ao Mussolini, então não é nenhuma pessoa de esquerda, né? Ao contrário. E ele tem uma frase que eu acho que é muito significativa para nós, que ele fala: as coisas são se assim lhe parecem. Então, quando você quer enxergar determinada coisa daquele jeito, não há o que mude a sua cabeça. Porque às vezes eu vejo aonde que está havendo censura, ou onde que está havendo qualquer tipo de obstáculo para que qualquer pessoa se manifeste. Eu estou na Assembleia, na Câmara todos os dias e eu não vejo isso. O que eu vejo hoje é que nós estamos buscando uma nova fase, uma nova forma de governo. Quem ganhou as eleições tem as opções à sua disposição para tentar construir na América Latina e Caribe uma outra alternativa que não seja o neoliberalismo que nos destruiu. A verdade é que o neoliberalismo deixou um rastro de destruição no Brasil e no mundo que hoje está sendo revisto, inclusive, e aqui acho que também não é num país socialista, a França, a Alemanha, a Bélgica, a não ser que nós achemos que esses países são socialistas. Estão fazendo reestatização de empresas que foram privatizadas, os Estados Unidos está caminhando nessa direção. Me parece que é muita desinformação, Basília. E essa desinformação, às vezes, não é por má fé, é por desconhecimento mesmo, ela acaba criando uma grande confusão. O Foro de São Paulo é legítimo, tem um aspecto de integrar a América Latina e certamente trará resultados nos próximos meses, nos próximos anos, que nós iremos poder avaliar. Eu acho que ele é muito bem-vindo, começa hoje, termina daqui a alguns dias, e nós saberemos avaliar a seu tempo os seus resultados. É isso. Tadeu e Carol, muito obrigada pela participação dos senhores. Conversamos hoje com os deputados federais Caroline Ditone, do PL, e Tadeu Venere, do PT. Até mais.